Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. Eu sou o Caio Oliveira. Eu sou o Cristiano. E hoje iremos conversar com Fernanda Lage, que é jornalista especializada em produção de conteúdo digital e cofundadora da Inbox Conteúdo, para entender afinal que negócio é esse. Então, seja bem-vinda, Fernanda, e muito obrigado por topar participar do nosso podcast aqui. Ei, Caio, Cris, tudo bem? Prazer conhecer o Cris. Caio eu já conhecia. Eu fiquei muito honrada, viu, pelo convite. Tô acompanhando o trabalho de vocês aí. E muito feliz, tenho visto muito conteúdo legal. E vamos embora para esse negócio chamado podcast aí, que é o futuro, né? Tá todo mundo consumindo. Vamos deixar nossa marca aqui também. Com certeza. Então bora lá. Bom, inicialmente, para a gente começar a entender, eu gostaria de entender a sua trajetória, né? Já li a respeito de você, vi que você é formado em jornalismo. Gostaria de entender a sua trajetória, de onde você começou e como é que você chegou no marketing digital. Como é que foi essa caminhada? Legal, Cris, legal essa pergunta. Acho que começa início de tudo, né? Eu sou aí de BH também, né? Formei na UniBH, sempre gostei muito de jornalismo. E eu fui muito especializada em jornalismo gastronômico, de alimentos e bebidas, porque quando eu formei eu vim para São Paulo e eu trabalhava com a revista Food Service News. Eu fui editora-chefe da revista, é uma revista segmentada, voltada para esse mercado. E o mercado dela era todo aqui em São Paulo, até por isso que eu acabei me mudando para cá. Fiquei 7 anos dirigindo essa revista e tal, foi uma experiência muito bacana. Depois eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, aquele jornalismo dos bastidores, né? Todo mundo fala, todo mundo pensa que jornalista é aquela pessoa que está lá na bancada do Jornal Nacional, e esse caminho é muito pequeno, né? Não é todo mundo que está que segue esse caminho, né? Existem vários caminhos do jornalismo. E uma coisa muito interessante, que todo mundo acha lindo fazer jornalismo, mas é uma profissão muito concorrida, que rola muito pouca grana. Então, assim, eu brinco que jornalista tava todo mundo fadado a morrer de fome, até descobrir o jornalismo digital, o marketing digital. E foi aqui em São Paulo que eu acabei caindo nesse caminho. Eu entrei para um grupo que chama Marketing de Gentileza, que é um projeto muito lindo de uma amiga minha, que é Top Voice do LinkedIn. E a gente foi... Caraca. A partir do momento que eu comecei a conhecer esses caminhos do marketing digital, eu me apaixonei. E na minha primeira participação no Social Media Week, que eu palestrei, que é um dos maiores eventos da América Latina de social media, eu falei como o marketing digital salvou a profissão do jornalista. Porque se todo mundo produz conteúdo hoje, o jornalista tem a obrigação, vamos dizer assim, de produzir conteúdo com mais qualidade. E aí todos os caminhos foram se abrindo, e é muito curso, é muita informação, porque toda hora tem uma coisa nova. E tem vários caminhos também dentro do marketing digital, mas mais ou menos foi assim. Eu me apaixonei muito pelo marketing de conteúdo, pelo marketing digital, e aí eu já tinha montado uma agência aqui em São Paulo na assessoria de imprensa para o mercado de alimentos, e aí eu fui migrando aos poucos para essa área deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que eu caí nessa área do digital aí. Então até que é recente, assim, né? 3, 4 anos pra cá. Sim, é bem recente, Caio. A Inbox, por exemplo, a Inbox Comunicação, que é a minha agência, né, que virou Inbox Conteúdo depois, ela surgiu há uns 7 anos atrás. Eu já estou em São Paulo há 10. Só que ela migrou para Inbox Conteúdo mesmo tem uns 2 anos. O jornalismo digital, né, o marketing digital como um todo, Caio, é muito novo. Quem tem 5 anos de jornalismo digital aí já é dinossauro na área, sabe? Entendi. Então eu tô falando que é recente, mas acaba que você tá... 3 uma anos dinossauro já. Eu já tô quase dinossauro. Entendi. Exatamente isso que eu ia te perguntar, em relação à inserção nesse mercado, né? De marketing digital e as dificuldades, né? Porque o Brasil, a gente é sempre um pouco mais atrasado, né? Vamos dizer assim, em relação ao resto do mundo com tecnologias. E não foi diferente com a internet, né? Popularização. E aí, exatamente isso que eu ia te perguntar, mas você já acabou respondendo, em relação ao desde quanto tempo pra cá que você já está trabalhando com isso. Mas assim, você sentiu alguma dificuldade de se inserir nesse mercado?
de expandir? Ah, sempre tem, né, Cris? Porque é o seguinte, é muito concorrido, todo mundo faz marketing digital. Eu tô te contando de uma trajetória que venho do jornalismo, de assessoria de imprensa, fundei minha própria agência, atendi muitos clientes e ainda assim tenho muita dificuldade. Porque o marketing digital, ele é muito concorrido, todo mundo faz hoje, né? Só que tem profissional para tudo, né? Tem o cara ali da esquina que vai fazer marketing digital, tem um cara que está se especializando para isso. E dentro do marketing digital existem vários caminhos. Eu custei a descobrir, por exemplo, que eu não sou uma pessoa de performance. Todo mundo acha que marketing digital é ter resultados com venda, com e-commerce, né? com anúncios de Facebook de grandes proporções, grandes empresas. O meu nicho sempre foi pequeno, de empresas menores. E eu me especializei em conteúdo, em marketing de conteúdo. O digital, o marketing que é de performance, ele é completamente diferente. Embora eu tenha ido fazer um curso de marketing digital na Digital House também. Eu fiz uma pós lá, que é uma das maiores escolas de marketing digital hoje no Brasil. Fica aqui em São Paulo, é muito legal. Mas foi exatamente estudando mais sobre performance e sobre marketing de conteúdo que eu fui afunilando cada vez mais para conteúdo. Eu tenho resultado com orgânico, sabe? Eu sou a pessoa mais fã de orgânico que existe. Eu não faço anúncio, eu não faço alta performance. Meu negócio é escala de ganhar pelo conteúdo mesmo, sabe? Uhum. Isso é legal porque, assim, você vê que a maior parte da galera, assim, o que vende bastante é o pessoal falando de não, vamos investir para performance e tudo. E às vezes você sabendo qual que é o seu... o que você realmente consegue fazer da melhor forma, você acabou se especializando nisso. Mas o que eu entendi então é que você acaba trabalhando com empresas, né? Então seria mais ou menos a agência que tem que trabalha com empresas, é B2B, ou tem algumas pessoas também que trabalham com você? Como é que funciona? Legal, Caio, sua pergunta. É o seguinte, eu já trabalhei a maioria do tempo com empresas, era B2B, de negócios para negócios, né? E aí agora com a pandemia eu estou descobrindo um mercado novo que eu vou te falar sobre isso já, que é sobre mentorias para pessoas mesmo. Quem está afim de aprender sobre conteúdo em redes sociais, conteúdo autêntico, conteúdo orgânico. A pandemia isso, inclusive, chegou... é um trabalho bem bacana que você está fazendo aí, A né? pandemia chegou, os clientes desapareceram. Eu mudei aqui para o litoral para ficar isolada. E eu falei, e agora, né? E aí veio aquela coisa, e agora? E aí eu criei essa mentoria para uma pessoa, para pessoa física, né? Para empreendedores e tudo mais. Mas eu atendi muito, e a agência, a Inbox Conteúdo, ela trabalhava muito com empresas, sobretudo com a empresa do mercado alimentício, que era a minha grande expertise. Aqui em São Paulo tem um negócio muito curioso, que as pessoas, quando te referenciam por alguma área, por algum nicho, você é sempre muito lembrado. Eu acho que em qualquer lugar, né? BH também, mas... assim, eu sempre fui muito lembrada como uma referência no mercado de alimentos e bebidas. Então eu atendi muita empresa. Só que as empresas é aquela coisa, né? A primeira coisa que eles cortam quando a crise aperta é o marketing, né? Então eu tô adorando muito trabalhar com essa questão da mentoria para atender pessoa física mesmo. Tá um modelo muito legal. Não, isso é bacana porque você acabou tendo que se reinventar, né? Dado as condições e às vezes acaba descobrindo algo que sempre estava com uma oportunidade ali, mas não tinha ido ainda a fundo nessa parte. Acho isso muito interessante. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é sobre o trabalho que você tem também como ghostwriter. Não sei se você ainda trabalha com isso, como é que funciona, mas porque realmente eu não sei como que funciona isso, né? E tenho bastante interesse em entender como é que esse trabalho. São termos que surgiram muito recentemente, né? Esse mundo digital ele é recente. Então, o marketing de conteúdo mesmo eu fui ouvir falar na faculdade, tem 2 anos e meio, 3 anos, eu nunca tinha ouvido falar, e até entender a importância, a amplitude disso.
Então é legal pra gente entender também a questão do ghostwriter, né? Ah, legal, Cris. E é tudo muito recente mesmo. Você ouviu falar basicamente no início dele, né? 2 anos atrás, 3 anos, que todo mundo, já tinha muita gente fazendo, que hoje são super feras, mas estava surgindo, né? E a questão do ghostwriter é muito legal. Isso surgiu inclusive no LinkedIn. Eu comecei a descobrir, como jornalista, como já escritor e tudo mais, eu comecei a atender muitas empresas e muitos empresários. Eu escrevia para muita gente no LinkedIn. Eu já escrevi para CEO de mercado imobiliário, para cara de RH, assuntos mais diversos sobre economia, sobre tecnologia, mercado de alimentos. O que é o ghostwriter? É um escritor fantasma. Eu escrevo para as pessoas, eles assinam a obra e publicam na página deles. Eu nunca vou aparecer, tá? Em contrato isso, entendeu? É assim, você tem que ter o ego lá embaixo, porque o texto não é meu, o texto é do cara, né, da pessoa. Claro que assim, a gente segue uma linha de pauta, de raciocínio, de conhecer muito bem o negócio da pessoa. E um dos grandes desafios do ghostwriter é encontrar a voz de quem você está escrevendo. Se a pessoa tem uma linguagem mais coloquial, se a pessoa tem uma linguagem mais light, se ele fala mais leve. Eu sempre gosto de um português bem light, assim, bem leve, sabe? Porque eu acho que chega muito mais próximo das pessoas. Para não ficar tão formal, exatamente. Aproximar, né? Escrever conteúdo em primeira pessoa como se você estivesse batendo um papo com a pessoa. Isso é muito legal, isso tem uma aceitação muito grande. E aí eu escrevia para os caras, eu fiquei 1 ano fazendo um trabalho para muitas pessoas. Tiveram caras que estouraram os textos no LinkedIn. Eu não posso contar quem são, mas assim, textos que estouraram, não adianta nem a gente muito tentar mais do que descobrir os quem meus. é, né? Não, assim, até tem pessoas que é aberto, que eu até quando vou vender meu serviço eu mostro porque é liberado mostrar. Tem uns textos que eu fiz que estouraram, que tipo assim, deram 40 mil curtidas, nunca foram os meus. Porque eu nunca... Isso com orgânico, né? Sem anúncio nem nada. Os caras estouraram, mas assim, existia um plano de conteúdo, né? A gente ficou 1 ano trabalhando e aí você vai achando o jeito de falar do público da pessoa e o conteúdo vai ficando cada vez mais legal. E uma coisa construção, né? Isso, e uma coisa muito importante do ghostwriter também é eu tenho o domínio da linguagem da escrita e o cara tem o conhecimento no negócio. Então a gente une as 2 informações, eu escrevendo e ele colocando as ideias e a gente transforma aquilo no papel. Então eu fui um trabalho em conjunto, É um né? trabalho super em conjunto e é muito louco, assim, porque você tem um relacionamento direto com CEO de empresa, com 600 negros, o cara não atende ninguém, só fala com a secretária e eu tenho o WhatsApp dele para ficar mandando textinho para cá, textinho para lá, pautinha para cá. Isso é um muito trabalho legal, muito né? sério, cara, muito interessante. Só que assim, eu jamais apareço, né? Então, assim, realmente o ego tem que estar lá embaixo. Tem que estar. E assim, eles querem corrigir, querem colocar do jeito deles. E aí eu falo assim, você pode tudo, o texto é seu e não é meu. A única coisa que eu não vou aceitar é erro de português e coisas gritantes, só porque você quer que seja daquela forma. No mais, o texto, a gente tem que saber, nesse caso do ghostwriter, que o texto não é seu. O texto não é meu, ele está me pagando para isso. Eu estou oferecendo um serviço, entendeu? Então é muito sério essa questão. Ó, eu tô falando, né, gente? Eu vou falando. Não, pode. E é assim que é bom. Quanto mais informação, melhor. Pois é. Não, então, uma coisa que eu acho legal é porque você já tem um background, né? Da parte de jornalista mesmo. Então, tudo ali para você escrever para as pessoas, você já tem, né, o conhecimento que você precisa. E o que você faz é juntar com o conhecimento que essa pessoa tem sobre aquele negócio, sobre aqueles temas específicos e faz um trabalho em conjunto, que é claro, você acaba não aparecendo, mas é um trabalho em conjunto que você já usa o que você já tem para trabalhar junto com eles, né? É o que eu falei lá no início, Kai. Quando você, como jornalista, se propõe a entregar um conteúdo digital, você tá lá na frente, eu acho, né, do que as pessoas que estão escrevendo sem saber umas regras de texto, de conteúdo e tudo mais. Claro que teve muita adaptação. O marketing de conteúdo tem toda aquela coisa da chamada, a dor, o CTA no final, que é o call to action, né, a chamada para ação. Então, assim, existe muita novidade que eu acho que melhorou a coisa, né, do entendimento das pessoas também com aquela leitura.
Mas essa questão do ghostwriter é muito em conjunto mesmo. E quem acha que eu vou contratar um ghostwriter para escrever para mim, eu não preciso perder meu tempo com isso. Eu vou passar ali a pauta para ele e ele me entrega o texto pronto. Não é assim, eu preciso extrair o que tem na cabeça daquela pessoa. Imagina se eu consigo ter um conhecimento do mercado imobiliário, ou de RH, ou de finanças e economia. Eu consigo, no máximo, juntar a minha experiência do jornalismo com as técnicas de conteúdo e uma habilidade também de juntar tudo isso, né? Um jogo de cintura de saber o que o cara quer passar, porque às vezes ele tem muito conhecimento, ele é um gênio na área dele, mas ele não sabe, nunca saberia escrever aquilo lá. Sim, entendi. Passar pro papel, para quem não tem dificuldade, é mais complicado, né? Exatamente. E aí funciona muito bem. E aí, um negócio que eu queria perguntar, assim, não precisa falar nome, tá? Mas já teve alguma vez que deu algum problema, assim, de você escrever alguma coisa que você não faria, não falaria, porque alguém queria escrever? Algum conflito já teve nesse tipo de trabalho ou não? Nossa, cara, essa pergunta sua é muito legal, cara, porque assim, eu procuro, sabe, cara, eu como empreendedora, eu não sei tudo o que eu quero pra minha vida, mas eu sei o que eu não quero mais. Então, assim, pessoas que são muito diferentes do que eu penso, assim, eu procuro nem trabalhar, sabe, assim. Por exemplo, tem assuntos também que eu nunca vou tocar na questão do marketing de conteúdo. Eu tenho lá para falar sobre política, por exemplo, meu Twitter que eu gosto de gritar e soltar o verbo. Enfim, nem me sigam, sabe, lá. Mas é um modo de extravasar mesmo. Mas assim, eu jamais aceitaria trabalhar com pessoas que iriam falar de política ou de alguns assuntos que eu acho que se eu não... que é muito pessoal, né? Como que eu vou escrever um negócio que eu não acredito? Então, assim, nunca teve nenhum impasse. Alguns assuntos mais ou menos sobre diversidade, sobre coisas que eu consegui contornar, porque eu tenho um pensamento muito aberto, né, para a maioria das coisas, e tem muita gente que é muito travado, muito fechado, mas nunca chegou a dar problema. A gente sempre discutiu. Pelo contrário, eu acho que acaba a união das nossas ideias e pensamentos agrega um para o outro. O cara que é muito serião, muito careta, eu falo, olha, você está escrevendo negócio de RH, você está escrevendo com um público que hoje é muito negro, é gay, é homossexual, é não sei o quê. Por que você só coloca foto de gente branca? A publicidade tem isso, né? Só entra foto de brancos, não tem uma foto de umas pessoas negras legais. Então, com o passar do tempo, eu vou implantando um jeito mais leve do cara abrir para essas questões. Fala, olha, por que você não põe um negro também nessa foto, ao invés de só querer colocar foto branca? Porque embora você seja branco, você está escrevendo para um mundo de gente que nesse universo, então as pessoas vão se sentir mais próximas do seu conteúdo. Então, assim, ao invés de haver polêmica, sempre houve uma troca muito legal e assim, uma abertura de conceito, sabe? Sensacional isso, né? E isso é legal porque você traz uma quebra de padrão também, né? É todo um padrão de uma sociedade hoje que está no processo de quebra, de ruptura, e o seu contato com esse tipo de gente traz essa quebra. Isso é importante também, ou seja, o seu trabalho, a gente percebe que ele não é o simples fato de você escrever e levar informação, você leva muito mais do que isso. Tem muito mais por trás Sim, disso. Com certeza, gente, é isso aí, é quebra de paradigma, e tem que ter jogo de cintura para, ao invés de falar, esse cara é assim, assado, eu nunca mais vou falar, vou escrever para ele. É assim, a chance que você tem de mostrar para as pessoas um outro lado, que talvez elas nem se tocariam se você não se preocupasse com isso, sabe? Então eu acho que é nosso papel, e também isso não acontece da noite pro dia. Eu já fui, sei lá, já tive a idade do Caio, sabe? Um menino, assim, e às vezes eu era muito impulsiva, qualquer coisa que me desagradava, não tô falando que você é assim não, tá, Caio? O mundo mudou. Mas antigamente, é só a idade. Antigamente eu era muito impulsiva, eu jamais ia aceitar certas coisas. Hoje não. Hoje, assim, o próprio experiência profissional vai te levando para certos caminhos, entendeu? Que é uma troca melhor, onde você escuta mais e fala menos a sua opinião impulsivamente. Sim, acho que a grande palavra é a troca, né? Uhum, com certeza. E você imagina a oportunidade de falar com um cara desse, por exemplo, que eu escrevi no LinkedIn quase um ano para ele, que é um CEO de uma puta multinacional do mercado de construção civil. Imagina a cabeça desse cara, tanto de coisa boa. E eu acabei tirando com esse meu lado humano
eu acabei tirando coisas muito legais dele, assim, coisas que ele escrevia. Um dos primeiros artigos dele, que eu sempre gosto de contar a história da pessoa, como ela surgiu na rede social, né? Como que como que ela se tornou aquele tipo de profissional, levando para o lado humano. Ele chegou a contar uma história do pai dele, assim, que ele foi para o mercado de construção civil porque o pai dele gostava muito de ficar vendo obra e levava ele no ombro dele para ver obra. Olha só, você acaba extraindo das pessoas o melhor, né? Esse é o papel do produtor de conteúdo também, trazer a parte humana para a questão. Né? Sensacional, sensacional. Bom, vamos falar agora, acredito que é a parte que você tem mais propriedade para falar, pelo que eu li no seu site, que é sobre o LinkedIn. Legal. E eu gostaria de falar e começar falando, né, do início mesmo, do LinkedIn, explicar pra gente a plataforma, né, qual a importância. Não me crucifica, eu tenho LinkedIn, mas eu não sei mexer. Isso é tão comum, Cris. Eu criei, né, uma conta na plataforma e não me familiarizei com ela. E conversando com as pessoas, a gente percebe o quão importante ela é e a gente acha que ela é simples, mas a gente sabe que não é. Conversando, a gente descobre que não é, né? E aí eu queria que você contasse pra gente sobre o seu trabalho, sobre o LinkedIn, a importância. Legal, muito legal, Cris. Não fica preocupado não, porque todos os dias eu escuto, foi até por isso que eu criei a mentoria de especializada em LinkedIn, e assim, gente de todos os tipos, de todas as áreas, inclusive de comunicação. Eu estou atendendo agora, nesse período de pandemia, muita gente da área de comunicação, jornalista, que gostaria de escrever mais no LinkedIn, não escreve. As pessoas têm medo, porque o relacionamento lá é muito profissional, né? Então todo mundo tem medo, não é igual Instagram, Facebook, que você coloca uma imagenzinha, fala uma bobagem, uma interação e tá tudo certo, né? E isso trava muitas vezes as pessoas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vivo falando sobre o LinkedIn, Cris, que é o seguinte: lá não é uma plataforma, engana-se quem acha que primeiro, é uma plataforma só de busca de emprego, de currículo e de tudo mais. Não é uma plataforma que gera negócios. É impressionante quando você começa a emplacar conteúdo lá, como que você vende, cara. Toda hora tem alguém te chamando. Pode ter gente que te chama até para certas roubadas, sabe? Mas é um tempo inteiro as pessoas te vendo. É uma coisa absurda. Assim, você olha lá quantas pessoas visualizaram essa semana o seu perfil, sabe? 700, 800 pessoas. É uma coisa absurda o que gera de negócio aquela plataforma. Então, assim, bora começar. Depois desse podcast aqui, nós vamos fazer uma mentoria sobre LinkedIn com o Caio, com o Cris. Com certeza. Vai ser, eu vou me propor a fazer isso com vocês, tá? Eu já falei isso pro Caio, a gente senta uma hora e dá um tapa na sua página e eu te ensino os recursos básicos. Então, assim, nossa senhora, que privilégio. Nossa, mãe. Tô falando isso em rede nacional, hein, gente? Tô ferrado. E aí, agora, Cristiano, você tá sendo intimado a começar a usar o LinkedIn agora, hein? Tem que comprometer, passar da água pro vinho. Porque do jeito que tá, não pode continuar, não. Não, e assim, aos poucos, sabe? Primeiro você dá um tapa na sua... Deixa tudo certinho, por exemplo. Eu sei que muitas empresas de RH, eles não usam mais, não existe mais, me manda seu currículo. Qual que é seu LinkedIn? Então, assim, eles já sabem onde estão as palavras-chave. Eles sabem o que vão procurar. Então, você tem que estar com tudo lá muito bem definido. Definir qual que é o seu perfil, o que você quer, onde que você está, onde que você quer chegar, suas experiências melhores, a que você quer destacar, logicamente. É assim, é um seu currículo virtual. E não só isso, assim... Mas é mais que isso. É muito mais do que isso. Eu tô falando só no sentido, assim, de RH, porque eu acabei de falar que ele gera muitos negócios, né, nessa plataforma. Então, assim, é um negócio absurdo, gente, de interessante, e precisa estar legal. Não precisa achar que da noite pro dia você vai virar um mega produtor de conteúdo no LinkedIn. Mas começando pelo básico, assim... esses dias a Rê, uma amiga minha, ganhou um prêmio de onde ela trabalha, na IBM...
E ela não queria publicá-la. Eu fiquei brava com ela. Eu falei, cara, eu sou especialista nisso. Você ganhou um prêmio das mãos do presidente da IBM e não quer publicar. As pessoas acham assim, eu tô bem, eu tô empregada, eu tô trabalhando, eu não preciso de mostrar, né, essas coisas. Aí quando aperta, né, quando a água bate na... todo mundo, aí começa. Isso aí vai ter que editar, hein, quando a água bate Não preocupa não. Então, Cris, para ir explicando como que eu cheguei nesse caminho aí, como eu te disse lá no início, assim que eu cheguei em São Paulo, eu tive a chance e a honra de entrar para esse grupo do marketing de gentileza. E, coincidentemente, nesse grupo tinham 3 pessoas que se tornaram top voices do LinkedIn, que são meus amigos muito próximos e pessoais. Caraca, que legal. Em 2018, tem 2 amigas, as 2 Laíses, por incrível que pareça, e o Paulo Silvestre, eles se tornaram top voice do LinkedIn, e era todo mundo do mesmo grupo. Então eu sempre acompanhei muito o trabalho deles. E assim, pouquíssimos brasileiros, né? Para quem não sabe o que é top voice, todo ano o LinkedIn elege no mundo inteiro, em cada um na sua região, né? O Brasil começou isso em 2016, ele elege as pessoas mais influentes da plataforma. Normalmente são uns 20, sei lá, se eu tô falando bobagem, 20, 30, mas... E aí eles ganham o título de top voice do LinkedIn. Eles ficam para sempre, né, com esse título, e tem vários privilégios na plataforma, como fazer lives e tal, só top voice que faz live lá, não é qualquer ser humano. Entendi. Então, assim, eles são muito chatos para umas coisas. Então, assim, desde esse grupo do marketing de gentileza que eu comecei a ficar mais ligada no LinkedIn, e aí fui me especializando, fazendo cursos, conhecendo muita gente que era fera lá dentro, acompanhando direto o trabalho desses amigos que eram top voice, e aí você aprende muito sobre a plataforma, né? E utilizando dados, né, que você disponibilizou no seu próprio site, a gente vê o quão importante é você ser um top voice. Pela gente acompanhando os dados aqui, se não me engano, são mais de 600 milhões de usuários no mundo, né, e no Brasil são mais de 40 milhões. Então, desses 40 milhões, você selecionar 20 que são referência naquilo que fazem, você percebe a importância que eles têm. E acredito que até mesmo por você ter esse contato com eles, e contato geral também, você percebeu a necessidade de prestar esse acompanhamento, essa consultoria, né? Essa consultoria, pode chamar de consultoria. Acredito que seja até mesmo por você ter contato com eles que você percebeu essa necessidade também, né? Sim, e eu percebi que é uma plataforma que gera muito negócio, para eu vender conteúdo, inclusive, né? Para você também, né? Para vender né? o meu serviço para mim, para mostrar, né? Me dá autoridade no assunto. É uma plataforma muito importante, além de ser o seu currículo virtual, ela é uma plataforma que vai criando uma certa autoridade se você se especializa no assunto. E até falando, Cris, você falou sobre dados, né? Tem um dado muito interessante que a gente sempre fala, por que gera tanto negócio o LinkedIn, né? Aí tem um dado deles mesmo que fala que 49% dos tomadores de decisões, os CEOs, as pessoas que tomam decisões dentro da empresa, eles usam a plataforma constantemente. 40% desses caras usam a plataforma todos os dias, checam a plataforma todos os dias. E são pessoas que decidem dentro das empresas. E aí tá a diferença quando você fala de uma rede. Eu acho que é um ótimo exemplo para você diferenciar o LinkedIn de outras plataformas. Enquanto tem muito usuário ali a fim de entretenimento, de se divertir no Instagram, no Facebook e em outras, o LinkedIn tem gente ali que toma decisão diariamente dentro das corporações e que estão precisando de contratar serviços, de conhecer profissionais, e aí por isso que gera toda essa cadeia aí de network, de relacionamento. É a qualificação, né? Exatamente, dos usuários. Isso. É isso aí. Que eu acho que diferencia bastante das outras, né? Exatamente, Caio. Como o Instagram, até o TikTok. Assim, as pessoas podem, às vezes, pensam muito em migrar seus conteúdos para essas outras plataformas de entretenimento, que não tem problema nenhum, claro. Mas o próprio LinkedIn, eu mesmo tô querendo aprender a entender, né, realmente a plataforma, porque eu uso já há algum tempo,
mas acho que essa mentoria aí vai ser bem bacana. Eu acho sim, vai ser muito legal. Quanto mais que vocês estão muito ligados em novas tecnologias, né? Vocês estão muito ligados em redes sociais. Eu tenho acompanhado a Apostila Pocket lá, que é um trabalho muito legal. Que legal. Que eu sei que vocês estão arrebentando, sempre trazendo coisas novas e tal. E o LinkedIn é isso, às vezes as pessoas falam, ai, que coisa chata, né, ficar lá mais sério. E assim, esses dias, por exemplo, eu soltei um conteúdo lá exatamente para mostrar para as pessoas que é possível você mostrar os seus hobbies também e o seu lado pessoal na plataforma. Eu fiz um conteúdo humano, que chama, né? Os Bons Morrem Jovens, que eu conto a história de todos os ídolos da música aí que morreram aos 27 anos, fora os brasileiros que também morreram, os meus ídolos que morreram de overdose. E aí, assim, teve uma repercussão muito bacana. E o que eu queria dizer com isso é, gente, é possível também, esse conteúdo foi exclusivo que eu produzi para o LinkedIn, e eu quis dizer com isso, dá para você colocar também seus hobbies, tudo que hoje mostra um pouco da sua essência, é muito legal. As pessoas não querem saber só se o Caio é o melhor, tem o melhor podcast do Brasil. Eles querem saber se o Caio é um cara bacana, se é um cara humano, se é um cara engajado, né? Então, assim, tem um monte de coisas legais que as pessoas não conhecem também na plataforma e que são muito interessantes. Com certeza. Algo que eu queria falar, assim, muito legal que a gente vai ter essa mentoria, mas pra galera que tá ouvindo, eu queria saber se você consegue dar algumas dicas, alguma coisa, né, pra galera que tá ouvindo, oferecer alguma coisa para eles entenderem sobre a importância do LinkedIn, como desbloquear esse conteúdo aí. Ah, legal. Então, eu até criei também, eu tô soltando agora nos próximos períodos aí, eu já tinha soltado esse material no LinkedIn. Essa mentoria surgiu exatamente do que o Cris falou logo no início ali. Cara, eu sou completamente travado no LinkedIn, eu não consigo escrever, todo mundo tem medo, é jornalista, é comunicólogo, é gente de todas as áreas, gente muito cientistas, estudiosos, que escrevem milhões de livros e tem medo de se expor no LinkedIn. Aí eu falei, gente, por que não ajudar essas pessoas? E na verdade, essa mentoria ela se baseia muito nos 7 passos fundamentais para você fazer um conteúdo de qualidade. Que assim, ela tem esses 7 passos que eu falei que eu vou lançar num e-book, que é o seguinte: primeira coisa, né, eu vou falar desses 7 passos que vocês vão ver como é interessante. E aí isso serve para qualquer rede social e para o LinkedIn, para qualquer rede social. Uma delas é, qual que é a sua audiência? Quem que é seu público? Qual o mercado que você deseja ser referência? Você quer ser referência no mercado de alimentos, do mercado de finanças, enfim, do mercado imobiliário? Qual mercado você quer ser referência e quem que é seu público? A primeira coisa que você tem que fazer em todas as plataformas que você tiver é saber qual é o seu público. Isso é fundamental para a produção de qualquer tipo de conteúdo. Então essa é a primeira definição. Essa é a primeira definição, é saber quem que é seu público e saber quem que é a sua audiência. A segunda delas é pauta. É muito importante você ter um roteiro de pauta. Eu falo sempre assim, uma dica que eu dou é, tenha o seu bloco de notas ali no seu celular e, claro, né, dentro de um plano de conteúdo, você precisa, primeiro, assim, até eu colocaria aqui que antes da pauta tem que vir um plano de conteúdo, porque você precisa saber o porquê que você está publicando aquele tipo de conteúdo. Ah, você quer vender sua mentoria, você quer ser referência, você quer vender seus podcasts, você tem, olha, nos próximos 7 meses eu vou me dedicar à questão da Apostila Pocket e aos meus podcasts. Então, eu preciso ter um plano na plataforma, eu não posso sair jogando conteúdo, trabalhando para uma plataforma loucamente, sem saber qual que é o tipo de resultado que eu quero alcançar com aquilo. Então, assim, um plano de conteúdo é fundamental. Onde você está agora e onde você quer chegar, qual que é seu desejo dentro da plataforma. Então, assim, qual que é seu público, qual que é sua audiência. 2, faça um plano de conteúdo, desenhe um plano de conteúdo. Aí vem o terceiro que eu já falei, que é a pauta. Tem um roteiro de pauta pré-definido. Eu tenho um modelinho que eu uso de Excel, assim, com os dias da semana. E aquela coisa também, Caio, que eu não gosto de
de colocar na cabeça das pessoas, porque eu acho que isso para mim não tem muita relevância. Como eu trabalho com conteúdo autêntico e orgânico, eu não sou escrava de plataforma. Eu tenho que publicar um conteúdo de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Eu não tenho que fazer isso. Artigo, normalmente, eu publico 2 por mês. Conteúdo no feed, eu publico 1 por semana, às vezes 2, 3. Mas assim, desde que eu tenha um plano, né, estratégico de conteúdo, eu não fico sendo escrava de plataforma de conteúdo só porque eu tenho que ter audiência, por causa do algoritmo, essa coisa toda. Que é a palavra que a gente escuta muito. Exatamente. Não, o algoritmo manda que você faça isso, o algoritmo manda em você, né? É isso aí. Então, assim, tem um roteiro de pauta e fica com esse bloquinho de nota para anotar suas pautas toda hora. Eu sou a maluca da pauta. Onde eu tô, às vezes eu paro assim, tô no celular e eu tô anotando sobre pauta. E aí, ó, o quarto, tem um calendário de publicação, né? Tem um plano. Eu, às vezes, abro a semana lá e falo, bem, essa semana, ou abro na semana anterior, ou no mês anterior, eu falo, esse mês eu prefiro falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo. Tem um esqueleto de conteúdo também, que é muito legal, um esqueleto no Word, que você vai escrevendo de acordo com... você inicia com um título bombástico, você coloca no próximo parágrafo as dores da pessoa, né? Porque muita gente vai se identificar com aquilo. Depois vem o desenrolar dessa conversa e no final aquela coisa que eu te falei que é o CTA, que é a chamada para ação. E aí, você também se identificou com isso? Quer começar a produzir mais conteúdo no LinkedIn? Vamos conversar, tomar um café? Ou conta aqui sua experiência? Ou acessa o link X, compra minha palestra? Aí você vai chamando para qualquer tipo de ação que tiver no seu plano, entendeu? Aí vem o quinto, eu tenho um projetinho que eu falo frequência, sequência e relevância. Que é o quê? Você tem que ter frequência nas suas postagens. Não adianta eu publicar um puta conteúdo uma vez por mês e esquecer que aquilo lá existe. Aí sim você também vai ser inútil. Publicar demais, porque você é escravo da plataforma, eu não acredito nesse modelo. E também, publicar de vez em quando só, nossa, eu lembrei que agora eu tenho que correr lá e fazer uma publicação no LinkedIn. Também não funciona. Você tem que ter frequência, você tem que dar sequência ao que foi iniciado e você tem que ter relevância naquele tipo de conteúdo para você manter o seu leitor interessado no assunto, sabe? E aí, ó, vem o sexto passo, que é, ou seja, autêntico, que eu venho falando muito, né? O conteúdo autêntico, ele é uma forma muito eficaz de trazer notoriedade e engajamento para suas publicações. E por último, diversifique, né? Foi o que eu falei. Publica uma coisa legal sobre os seus hobbies. Eu adoro cozinhar, eu adoro fazer drinks, eu tô aqui no litoral, eu adoro pedalar todo dia de manhã. Isso aproxima você muito das pessoas, porque você ficar também só publicando coisa para vender serviço, a pessoa já olha e fala assim, nossa, já pode ser o melhor conteúdo, né, do mundo, que a pessoa vai falar assim, nossa, aquela pessoa já vem a pessoa querer me arrancar um dinheirinho ali e vender um serviço. Então, assim, você dá uma quebrada também nas suas publicações para que as pessoas... É para testar mesmo a sua audiência, o que eles gostam mais, o que engaja mais, entendeu? Então, assim, cara, para finalizar, você perguntou sobre esses passos, eu diria o seguinte, existe técnica para você produzir conteúdo também, mas você vê que são técnicas simples, coisas do seu dia a dia, você só precisa saber que elas existem, como que funciona, e aí, sabendo disso, você encara, sabe? Você encara porque você é capaz, você já faz milhões de coisas. Vou dar o exemplo de vocês dois que são novos, né, empreendedores aí. Você conhece muito de tecnologia, que veio dessa área, o Cris ainda não conhece qual que é a área dele, mas assim, vocês estão lá metendo as caras e fazendo. O podcast é uma coisa que está super cobiçada hoje por todo mundo, vocês já estão fazendo, trazendo gente relevante. Por que não contar essa história no LinkedIn, entendeu? Então, assim, sabendo como fazer e tendo o que vocês já têm, que é conteúdo, que vocês têm conteúdo pra caramba, é só mandar ver, entendeu? Vai errar, não vai ficar legal nos primeiros, mas uma hora você vai pegando o jeito, entendeu? Então, não, assim, o que você achou, Cris? Fala você primeiro. É excepcional. Gostaria até de resumir aqui. Número 1, público. Número 2, plano de conteúdo. 3, pauta. 4, calendário de publicação. 5, frequência, sequência e qualidade. 6, autenticidade. 7, ser diversificar, né? Tá anotado aqui já. Perfeito, Cris. Nossa, são ótimos alunos, hein?
Com certeza, Até mesmo não. pro pessoal, né? É importante. E fica a dica pro pessoal que é nosso ouvinte, que tá escutando também, que é uma dica importantíssima. Vai fazer diferença. Bom, Caio, só tenho a agradecer as várias dicas, o aprendizado, né? Não, Muito eu grande, queria falar, né, Fernanda? assim, Muito obrigado. o que a gente conseguiu, esse conteúdo é muito valioso. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu aprender aqui, assim, de graça, porque para você escutar esse podcast não tem custo nenhum. A gente trouxe uma pessoa aqui que é do marketing digital, mas tem um background de jornalismo e todos os conhecimentos que ela aplicou ao longo da trajetória e aplica até hoje e ensinou no final, focado no marketing de conteúdo. Mas fora tudo isso, a quantidade de coisa que ela ensinou aqui dá para aplicar em muitos setores da vida, do empreendedorismo. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo que a gente tem aqui. Eu estou extremamente feliz e grato pela Fernanda ter topado participar e por esse papo tão legal que a gente teve aqui hoje. Obrigado, Fernanda. Poxa, gente, eu tô muito feliz também. Desde a hora que o Caio me falou, aí eu fui lá ver o podcast, fiquei muito feliz com o nível de empresário, de empreendedores que vocês já tinham trazido. Fiquei super honrada mesmo. O papo foi ótimo, vocês captaram a mensagem super, sabe? Eu acho que assim, como o Cris falou aí, o Caio também com entusiasmo, eu fico vibrando aqui. Quero divulgar esse episódio mesmo, fazer um conteúdo bacana no LinkedIn para divulgar ele, porque eu acho que ficou muito legal. E assim, é isso mesmo, é o que o Cris falou, muita dica, você vê que, cara, não adianta só você falar que é e tal, que ter títulos e eu sei, eu faço e aconteço. Se a pessoa não vier aqui e não mostrar que realmente ela tem conteúdo, né, nada se justifica. Sim. E eu fico feliz demais por ter sido tão legal esse papo, né? Nossa, passou que a gente nem viu. Pois é, já passou o tempo aqui, assim, voando. Então eu queria agradecer, muito obrigado aí por ter participado. Eu tô extremamente feliz, eu acho que foi um papo muito legal e acredito que quem tá ouvindo tem um aprendizado aí e pode ouvir, reescutar também esse podcast que vai estar sempre aprendendo. Então, muito obrigado e até o próximo Que Negócio é Esse? Edição Leonardo Landa, uma produção Apostila Pocket.